Hoje é dia de Vasco. Vasco, depois de uma longa, né? Uma longa temporada fora de casa, fora do nosso lar, fora do Caldeirão. O Vasco retorna a São Januário pela nona rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Lion, né? O Fortaleza. Vamos contar sobre esse jogo agora, depois da vinheta. Vamos embora. Um grande abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Benjamin Júnior de volta aqui na área, né, para mais um vídeo, mais um conteúdo de Vasco, dessa vez um pré-jogo, né, para o canal Vascaíno Júnior. É um prazer recebê-los aqui, tá? Já peço aquela gentileza, deixa o like aí já no início do vídeo para a gente já começar a recomendar esse vídeo para mais vascaínos. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Aqui você vai saber tudo de Vasco, mas te convido, ó, clica aí no botão inscrever-se, tá bom? Para você fazer parte do nosso time, né? Acompanhar diariamente o nosso conteúdo. E se tu já tá, né, seguindo a gente aqui há mais tempo, compartilha esse vídeo aí, ó, aperta compartilhar, manda nos grupos de WhatsApp aí, manda para um amigo seu que é vascaíno, ou então você manda para algum aí que torce por Fortaleza também, para ele também ter uma visão, né, do adversário aqui, beleza pura? Né, hoje, sábado, dia 17 de maio, 18 horas, vamos colocar a arte do jogo aqui, ó. O Vasco vai receber, né, até que enfim, o Fortaleza na sua casa, em São Januário. Né, pelo Campeonato Brasileiro, a última partida do Vasco São Januário foi contra o Sport, ó, lá na terceira rodada, né? E o Vasco, nos dois jogos que jogou em São Januário, venceu o Santos, venceu o Sport. O Vasco teve 4 mandos de campo até agora, né? São 8 rodadas, 4 mandos do Vasco, 4 fora. Só que 2 desses mandos de campo do Vasco não foram em São Januário. Né? Um foi no Maracanã, que o Vasco empatou em 0-0 com o Flamengo, e o outro foi fora de casa, foi aqui em Brasília, no Distrito Federal. O Vasco perdeu, né, naquela entregada do Hugo Moura para o Palmeiras. Então é notório, né? Isso aí tudo é sabido já há muito tempo que o Vasco funciona muito bem em São Januário, pero no mucho quando está jogando longe de seus domínios. É a estreia do Fernando Diniz, nessa segunda passagem dele em São Januário. Teve um pouco mais de tempo para treinar. O Vasco, o Diniz, ele chegou no Rio de Janeiro domingo à noite, comandou um treino apenas com o Vasco, do Vasco, antes de pegar o Lanús. E mesmo nesse um treino, né, conversando ali com os jogadores, a gente já viu algumas características, né, do jeito de armar as equipes que o Diniz tem feito em sua carreira, na verdade, né, nem nos últimos tempos não, em toda a sua carreira. O Vasco fez um bom primeiro tempo com o Lanús, tendo um controle de bola, mais posse de bola, mas no segundo tempo foi cansando, foi deixando aquelas convicções ali de lado ali, tomou um gol e o time desmoronou. Mas a postura foi melhor do que vinha antes. Com esse tempo, né, o Vasco voltou terça-feira, treinou ali quinta, né, quarta ali um pouquinho na parte da tarde, depois teve a quinta toda ali para poder treinar, a sexta também, né, recuperar, enfim, analisar os erros, conversar mais ainda com os jogadores, analisar características, enfim. O Vasco vem nesse sábado agora, 18h30, para pegar o Fortaleza. O Vasco que tem um retrospecto bem positivo com o Fortaleza. Né? O Vasco sempre vence o Fortaleza em São Januário em campeonatos brasileiros. Ano passado, o Vasco enfrentou o Fortaleza 4 vezes, né? 2 pela Copa do Brasil e 2 pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil foi 0-0 o primeiro jogo e depois, se eu não me engano, 2-2 o segundo jogo, e o Vasco passou nos pênaltis. Né, o Vasco que ano passado chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Já no Brasileiro, primeiro turno, o Vasco venceu 2-0, venceu bem, gols do Matheus Carvalho e do Verratti, né, foi aquele lance que o Gregory deu entrada criminosa, né, aos 38 do primeiro tempo no Adson e foi expulso, e aí facilitou, abriu o caminho para o Vasco vencer o jogo. Mas naquela ocasião, eu lembro bem, o Vasco já vinha muito melhor antes da expulsão. A expulsão foi só a cereja do bolo para o Vasco construir a vitória. Mas já no segundo turno, que foi naquela época, naquela descendente do Rafael Paiva, o Vasco perdeu por 3-0 lá. O Vasco tomou ali
Foram 3 jogos qual foi? 4 jogos que foi três gols, foi em sequência, né? Perdeu pro São Paulo, 3-0. Perdeu pro Fortaleza 3-0, Botafogo 3-0 e 3-1 pro Corinthians. Se não me engano, foi isso. Acho que contra o São Paulo foi 3-1 também. Enfim, foram uns 4 ali. Foi isso que foi minando as forças do Rafael Paiva, né, pra sequência dele no Vasco. Tá, mas aí depois teve aquelas contusões do David, do Adson, e o Vasco foi terminando as forças, vamos dizer assim, né? Mas que o Rafael Paiva fez um excelente trabalho, né? Dada a circunstância de um cara que vinha chegando ali. Enfim, tá? Em São Januário, o Vasco é forte e ele sempre mostra isso contra o Fortaleza. É certeza que a gente vai ganhar? Não, é só um número, tá? É só uma curiosidade, a estatística não entra em campo. O Fortaleza, ele que tinha começado mal o Campeonato Brasileiro, já está há 3 rodadas sem perder, né? São 2 empates e 1 vitória, sendo que essa vitória é 5-0 em cima do Juventude. Então, o Fortaleza renasceu. Fortaleza tá na Libertadores, né? Então, é um adversário duríssimo pro Vasco hoje. Duríssimo, duríssimo, duríssimo. Tá? Vamos entrar aqui nos detalhes, né? Olha a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder, seguido de Flamengo, Bragantino e Cruzeiro, que fecha o G4. Fluminense com 13 pontos, Ceará 12, Atlético Mineiro 12, é o sétimo, Bahia é o oitavo com 12, Botafogo com 11 é o nono. Aí vem Corinthians com 10, Fortaleza com 10. Olha, o Fortaleza, nosso adversário de hoje, está em 11º com 10. Então hoje é um jogo de 6 pontos para o Vasco. O Vasco ele é o primeiro time na zona do rebaixamento, né? São 8 jogos e apenas 7 pontos. E aí ele vem numa sequência terrível ali, ó. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. É terrível, né? Antes daquela sequência ali de 5 jogos, o Vasco teve 2 vitórias, né? 2 vitórias e 1 derrota, que são os pontos do Vasco, né? Que ali, mais aquele empate ali contra o Flamengo. O Vasco ganhou do Santos, ganhou do Sport e empatou com o Flamengo. Santos e Sport são os 2 piores times do brasileiro, pra você ver como é que o Vasco tá. Só esse empate contra o Flamengo que tá fora da curva ali, mas o Vasco tem uns resultados muito ruins. Perdeu para Cruzeiro, perdeu para Palmeiras. É muito verdade também que o Vasco ali, ó, já jogou com o Palmeiras, que é líder, já jogou com o Flamengo, que é segundo, já jogou com o Cruzeiro, que é terceiro, né? Quem mais ali o Vasco ali perdeu ali? Acho que é isso, né, gente? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e o Ceará, né? O Ceará, o Vasco perdeu pro Ceará, uma derrota que não estava no script ali do Vasco mesmo, não. E o Corinthians. O Corinthians também, que tem 10 pontos, também que estava ruim. Enfim, né? O Vasco precisa, porque precisa reagir para ontem, né? Nas nossas conversas aqui eu venho falando muito nisso, que o Vasco vai ter mais 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro até a parada do Super Mundial. É o Fortaleza, ainda pega, depois do Fortaleza, pega Fluminense, pega Red Bull Bragantino e pega São Paulo. Sendo que Fortaleza e Red Bull em São Januário, Fluminense no Maracanã, São Paulo no Morumbi. O Vasco tem que fazer aí uma pontuação legal para sumir dessa zona de rebaixamento aí. Aí sim, parar o Mundial, o Diniz treinar e colocar a filosofia dele ali, conversar com o jogador, recuperar a confiança, fazer amistosos ali realmente que progridam, né, o desempenho do Vasco, né, o patamar de atuações do Vasco, melhorar esse preparo físico, o Vasco no segundo tempo morre, e aí quem sabe também uma segunda janela melhor, né, o Vasco está começando a abrir espaço, né, ontem nós já anunciamos, né, que o Capasso e o Souza rescindiram com o Vasco, estão menos 2 salários para pagar, né? Tem mais gente para sair, Jean David, existem clubes do México interessado. Poxa, cara, se vier buscar de graça, só pro Vasco não ter que pagar esse salário, eu liberava na hora. Na hora. Eu acho que saiu, ó, o Souza e o Capaz já saiu. Saindo o Jean David, a gente já fica ali já com o elenco ali. Eu acho que ok, hein? O que vocês acham? Né? Vamos ver os jogos aqui, né, velho? Vamos resenhar isso depois, né? Vamos lá, jogos de hoje. 16 horas, Ceará Sport, né? Um clássico do Nordeste, né? O Sport desesperado. Né? O Sport trocou de técnico, gente. Quem é o técnico do Sport agora, hein? Saiu o Pepa. Ah, é o Antônio Oliveira, o português Antônio Oliveira. Pronto, lembrei. Nem precisei olhar aqui, não. Né? Então tá desesperado que vai pegar o Ceará. Vasco e Fortaleza hoje, 18h30 e às 21h, bom jogo, São Paulo e Grêmio.
São Paulo que vem bem na Libertadores, mas o São Paulo tá empatando pra dedéu, né, cara? Cadê o... deixa eu voltar na tabela aqui também, onde é que tá o São Paulo? Ó, o São Paulo é o time acima do Vasco. Olha lá, nos últimos 5 jogos, 3 empates, uma derrota, né? Que inclusive perdeu a invencibilidade, era o último invicto do Campeonato Brasileiro, mas é tudo empate, né? Se o São Paulo tem ali, ó, 9 pontos em 8 jogos, aí tem 3, né? De 24 possíveis, 3. Empatou o jogo pra caramba, né? Empatou bastante jogos aí, tá? Mas enfim. E amanhã, no domingo, tem Corinthians e Santos, né? Polêmica também, com o Santos desesperado. Já com o técnico lá que era auxiliar do Tite, né, o Kleber Xavier, o presidente continua falando asneira, né, falando o jogador que não quiser ir é melhor sair, que não quiser jogar lá pra ganhar, falando pra caramba, e o Santos agonizando, né, o Santos que tá terrível, tentando reformular, tá tentando abrir mão de Guilherme. O Guilherme foi o melhor jogador do Santos na Série B e no Campeonato Paulista desse ano, e agora no Campeonato Brasileiro não tá produzindo, né? É complicado. Mas parece que Neymar, inclusive, já está sendo relacionado para hoje. O que é meio danoso, né, cara? Já voltar num clássico dessa magnitude, mas o Neymar ele não tem tempo a perder, né? Aqui, ó, vamos lá. Santos não tem nada de. Tá querendo sair fora o Gil, mas enfim, gente, vamos voltar pro Vasco aqui, tá? Só uma apanhada aqui no Rato Brasileiro aqui, né? Tem Bavi também, olha que legal também, bom jogo. O Fluminense vai visitar o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias. Flamengo e Botafogo. Red Bull e Palmeiras valendo liderança, bom jogo também. Cruzeiro, rapaz, muito bons jogos, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Será que o Dudu já veio para esse jogo? Rapaz. E Internacional e Mirassol, né? Será que o Inter vai vingar o Grêmio aí? O Mirassol que sentou a lapada no Grêmio? Vamos lá, vamos caminhar aqui, né? Pra gente não ficar aqui. Esses são os jogos de hoje, tá? Então você vai assistir Vasco e Fortaleza por Premiere, ou na Record, na TV aberta, ou no YouTube, na Cazé TV, que é a dica que eu deixo pra vocês aí, tá? Lucas Pedrosa, inclusive, é novo contratado da Cazé TV. Olha as escalações aí. No Vasco, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Tietê, Hugo Moura. O Luiz Gustavo, deixa eu terminar de falar, né, a escalação, depois eu volto. Tá? Então, Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Tietê, Hugo Moura, Coutinho centralizado armando o time, Rayan direita, Nuno Moreira à esquerda e Verrete centralizado. O Luiz Gustavo, gente, ele vem errando pra caramba. Aí depois lá contra o Lanús, depois que ele fez algumas falhas ali, ele começou a recuperar e tirar boas bolas ali, né? Aí tem muita gente que fala que ele salvou aquele gol, né, embaixo da linha, mas eu acho que primeiro ele perdeu uma corrida pro atacante do Lanús, que ele não pode perder, cara. Um moleque novo desse aí, tá? Ele teve uma leitura errada, saiu atrasado, ainda perdeu na corrida. Ele se recuperou bem, porque aí, em vez dele, quando o Léo Jardim foi na marcação do cara, ele foi proteger o gol. Então, aí essa leitura foi legal, né? Torcer pro Luiz Gustavo fazer um bom jogo. Já o Fortaleza vem com o João Ricardo, Mancuso, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Gaston Ávila. Gaston Ávila acho que é improvisado ali, viu? Matheus Rosseto, Paul Fernandes, Pochettino, Iago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Bom time esse do Fortaleza, muito bom time, treinado por um treinador melhor ainda, né? Treinador ainda excelente, que é o Vojvoda. Árbitro, esse mal acabado aí, do Anderson Daronco, né, assistido por Rafael da Silva Alves, Thiago Augusto Capes Diel e no VAR Márcio Henrique de Góes, né, que Deus proteja esses caras aí. Então era isso, gente, o Vasco luta pra espantar de vez, são 9 jogos sem vitória, né, contando Copa do Brasil e Sul-Americana, né? O Vasco, a última vez que ganhou foi no dia 12 de abril. A gente tá aqui hoje no dia 17 de maio, gente. É mais de um mês e 5 dias sem comemorar uma vitória. É muito tempo. Um time grande como o Vasco, ele não pode ficar tanto tempo assim, né? Sem comemorar uma vitória. Incomoda, né? De lá pra cá saiu o Carille, entrou o Felipe com várias polêmicas. Então, assim, a gente passou por um inferno astral aí nesse período aí. Chegou o Diniz, parece que a calmaria tá começando a querer chegar no Vasco, né? Começando porque o Diniz jogou um jogo só, já perdeu, mas agora a gente tem um reforço importantíssimo que é São Januário e o Diniz com um pouquinho mais de tempo para impor suas ideias ali. E contamos também com um retrospecto que é amplamente favorável ao Vasco, principalmente quando se joga em São Januário. Então, juntando tudo isso,
É sim de se acreditar numa vitória, não porque o Vasco é melhor do que o Fortaleza, porque não é. O Fortaleza tem um time melhor, tem aí um dos trabalhos mais longevos da Série A, que é o do Juan Voivoda. E só que a necessidade que o Vasco precisa impõe que o Vasco jogue esse jogo como uma final. O Vasco precisa pegar para esse torcedor que já foi protestar em aeroporto, né, o sofrido que tá ali, né, polêmica ali também na parte política, Pedrinho, Edmundo trocando farpas, trocando não, né, o Edmundo soltando os cachorros e o Felipe ali acuado, sem responder, a gente não entende o que está acontecendo ainda, e aí você tem assunto de reforma de CT, reforma de São Januário, venda de SAF, né, o Vasco que contratou uma empresa aí para poder fazer prospecção de investidores, então é muita coisa acontecendo no Vasco ao mesmo tempo e o time agonizando. Então, vamos com fé, vamos torcer. Espero que o Diniz coloque realmente esse time aí nos eixos, que os jogadores assumam responsabilidade, como o Felipe Coutinho disse, né, após o jogo contra o Lanús, ele falou que os jogadores têm que assumir a responsabilidade de vestir essa camisa desse tamanho. E é isso, gente. A maioria dos jogadores ali já vem da temporada passada e da retrasada, sabe o que acontece. Né, vamos encontrar aí um time aí para poder chegar e começar a competir nesse Campeonato Brasileiro. Porque senão a coisa vai ficar feia, 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 feia. Beleza, galera? Então a gente se vê mais tarde aí. Vamos, com fé em Deus aí, assistir esse jogo e comemorar uma vitória aí. Eu tenho muita fé. Eu acho que vai ser 2-0 Vasco. Eu não tô nem sendo humilde hoje, não. 2-0, Verrete e Coutinho. Vamos lá, o Coutinho precisa vir para esse jogo, precisa assumir a condição de protagonista desse jogo. Ele fala: esse time aqui é meu, dá licença, eu que mando nisso aqui. Beleza? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Até lá próxima. Vambora.